Conflito de competência é uma coisa muito comum dentro do Poder Judiciário. E aqui nós vamos falar sobre o conflito de competência entre órgãos do Poder Judiciário. Esse conflito ele pode ser positivo ou negativo. Qual a diferença? Num conflito positivo, dois órgãos ou mais consideram-se competentes para julgar uma mesma causa. E no conflito negativo de competência, nenhum órgão do Poder Judiciário considera-se competente para julgar a causa. Então, o conflito de competência ele vai acabar gerando um problema, por quê? Um juiz estadual, por exemplo, recebe uma ação e ele diz, não, a competência não é minha, é do juiz federal. E aí a pessoa entra com a ação do juiz federal, o juiz federal fala, não, não é minha, é do juiz estadual. E aí? Quem vai resolver esse conflito de competência? Ou um juiz estadual recebe um processo e diz, não, a competência originária não é minha, é do TJ. Aí chega no TJ, o TJ diz, não, não é minha não, é do juiz estadual. E aí? Como é que fica? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o Poder Judiciário ele está estruturado numa estrutura vertical e também horizontal, mas que nessa estrutura vertical existe uma vinculação administrativa, sim, dos juízes em relação aos tribunais, mas esses tribunais não estão vinculados administrativamente a esses. Tá? Os tribunais em si, um em relação ao outro, não há uma vinculação. Mas existe entre eles uma hierarquia de jurisdição em relação aos recursos, em relação à possibilidade de rever decisões. Até porque a gente sabe que os recursos sempre vão para cima, nunca vão para o lado nem para baixo. Então o órgão que está acima tem o poder de rever a decisão daquele que está abaixo, o que traz uma certa hierarquia de jurisdição. Se houver um conflito, por exemplo, entre o juiz de direito e o TJ, pelo fato de haver uma hierarquia do TJ em relação ao juiz de direito, uma hierarquia de jurisdição, cabe ao próprio TJ dizer se a competência para julgar a causa é dele ou é do juiz de direito. Então não há que se falar em conflito de competência. Não chega a ter um conflito de competência, porque o conflito de competência é quando a questão não teve resolução. Um empurrou para o outro e ficou sem resolver. Aqui não tem conflito de competência, porque se o juiz de direito manda para o TJ dizendo que é do TJ, e o TJ diz que é dele, e ele que vai ter que julgar. Não teve conflito. A mesma coisa o juiz federal e o TRF, o TJ e o STJ, sempre que eles estiverem numa relação vertical, se o TRT fala que não é dele a competência, mas do TST, e o TST diz, não, é dele sim, é o TRT que vai julgar, porque eles estão numa relação de hierarquia de jurisdição. Ok? Então, nesses casos, não se trata propriamente de conflito de competência, mas hierarquia de jurisdição, e aí nós vamos ter todas essas situações de aparentes conflitos, mas que são resolvidos pela própria hierarquia de jurisdição. O STF com qualquer outro órgão, o STF vai dizer de quem é a competência, se é dele ou se é de outro órgão. O STJ com o TJ, ou o juiz de direito, ou com o TRF, ou o juiz federal, é o STJ que vai dizer se é dele ou se é de um desses outros órgãos, e por aí vai. O problema todo é quando o conflito se dá entre órgãos que não estão numa relação de hierarquia de jurisdição. E é aí que vai cair na prova. Havendo conflito entre o STJ e o TST, havendo conflito entre TRF e TRT, havendo conflito entre o juiz federal e o juiz do trabalho, entre o juiz de direito e o juiz federal, quem vai ser competente para resolver, para julgar esse conflito de competência? Aí é simples. A competência para julgar o conflito de competência é do órgão de convergência. Ora, como assim órgão de convergência? Acompanhe aqui. Quem é o órgão de convergência em relação ao TJ e ao TRF? É o STJ. É onde há convergência. Aonde acima deles vai haver uma junção. Entre dois juízes de direito, se esses dois juízes de direito são do mesmo estado, onde é que tem uma convergência? No TJ daquele estado. Se são dois juízes federais, no TRF. Entre o juiz de direito e o juiz federal, onde é que tem a convergência? No STJ. Então, o órgão de convergência é que vai ser competente para resolver o conflito. Então, o conflito de competência entre juiz federal e juiz de direito, STJ. Entre TJ e TRF, STJ. Entre juiz de direito e TRF, STJ. Juiz federal e TJ, STJ. Tranquilo. Entre juiz de direito do Estado do Rio e juiz de direito do Estado de São Paulo. Juiz de direito do Estado do Rio está vinculado ao TJ do Rio. E o juiz de direito de São Paulo vinculado ao TJ de São Paulo. TJs distintos, não pode ser o TJ. Quem é o órgão de convergência?
é o STJ. É ele que resolve o conflito de competência entre juízes de direito vinculados a tribunais de justiça diferentes. E também entre juízes federais vinculados a TRFs diferentes. Viu como é fácil? É simples. Conflito entre dois juízes do trabalho é o TRT. Dois juízes do trabalho de TRTs diferentes, vinculados a TRTs diferentes. Aí já é o TST. Entre dois TRTs, TST. Entre dois juízes eleitorais, TRE. Entre dois TREs, TSE. Entre TST e TSE, STF. Entre STJ e TST, STF. Entre STJ e juiz do trabalho, STF. Entre Superior Tribunal Militar e juiz federal, STF. A gente pode imaginar várias situações. E o órgão, para resolver o conflito, vai ser o órgão de convergência. Beleza? Então é a regra. Em regra, quem vai resolver o conflito de competência, quando não for o caso de hierarquia de jurisdição, vai ser o órgão de convergência. Mas tem uma exceção. Infelizmente tem que ter uma exceção, né? Senão não tem graça. Tem uma exceção. Quando o órgão de convergência for o STF, a gente vai ter que observar um segundo ponto. Se não for o STF o órgão de convergência, se for qualquer um deles, já está resolvido o conflito, tá bom? A gente já sabe quem vai ser competente para julgar o conflito. Agora, se a gente chegar à resposta de que o órgão de convergência é o STF, vamos ter que fazer uma pergunta. Nesse conflito envolveu o Tribunal Superior? Sim. Então, realmente, quem resolve o conflito é o STF. Não. Então, quem vai resolver o conflito é o STJ. Entendeu? Quando o órgão de convergência for o STF, ele realmente só vai ter competência para resolver o conflito de competência quando esse conflito de competência envolver um tribunal superior. Se não envolver nenhum tribunal superior no conflito, quem vai ajudar ele resolvendo esses conflitos vai ser o STJ. Então observe. Um conflito entre STJ e TST, órgão de convergência, STF. Envolveu o Tribunal Superior? Sim. Então é o STF mesmo que julga esse conflito de competência. Conflito de competência entre Superior Tribunal Militar e Juiz Federal. Quem é o órgão de convergência? STF. Envolveu o Tribunal Superior? Envolveu. Então quem vai resolver o conflito é o STF. Conflito de competência entre dois TRTs? É o TST. Resolvido. Entre dois TREs? TSE. Entre TRT e TRE, qual é o órgão de convergência? STF. Envolveu o Tribunal Superior? Não. Então, quem vai resolver esse conflito entre TRT e TRE é o STJ. Conflito entre juiz do trabalho e juiz federal. Órgão de convergência é STF. Envolveu o Tribunal Superior? Não. Então, quem resolve o conflito é o STJ. Conflito de competência entre juiz de direito e juiz do trabalho. Quem é o órgão de convergência? STF. Envolveu o Tribunal Superior? Não. Então quem vai resolver o conflito de competência? STJ. Viu como é fácil? Não precisa ficar gravando. Se você tivesse que gravar, você teria que gravar tudo isso aqui, ó. Olha as possibilidades de conflito de competência. Olha aqui. Tudo isso você mata só com esse macetinho. Beleza? E ó, tá registrado, hein? Professor Rodrigo Menezes. Beleza? Não tem, você não vê esse macetinho nos livros, tá? Você não vê esse esquema, pelo menos eu não vi nenhum autor ainda que tenha explicado a resolução do conflito de competência dessa maneira. Então, pega isso e guarda 7 chaves para você, né? Não espalha, até para você ter esse macete, porque concurso tem caído muito. Quem resolve o conflito de competência? Quem é competente para julgar o conflito de competência entre tal órgão, entre tal? E a maioria dos candidatos erra. Eu vejo isso nas turmas presenciais, eu vejo isso em sala de aula, turma de exercício, turma de simulado. Quando coloca ali para resolver um conflito de competência, coloca entre, por exemplo, o TRT e TRE. A maioria bota STF. Quem vai pensar que entre TRT e TRE é o STJ, que nem está acima deles? É muito difícil. Então, entre juiz do trabalho e juiz eleitoral, STJ, é muito difícil a pessoa chegar até lá. E decorar tudo fica difícil. Então, a dica é, guarde esse macetinho, tá bom? Tá tudo explicado aí no slide. Nessa página seguinte, a gente tem, ó, competência para julgar, o órgão de convergência, a exceção. E eu coloquei todas as situações da regra da exceção para que você possa, se tiver alguma dúvida na questão,
buscar aqui no nosso esqueminha. Tá bom? Agora, vamos seguir. Temos agora as competências do STF e do STJ ainda, né, originariamente. De volta, vamos lá. Originariamente, compete ao STF julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Extradição requerida pelo Estado estrangeiro, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Extradição está prevista no artigo 5º, incisos 51 e 52, que é quando uma pessoa comete um crime no exterior e foge para o Brasil. E esse Estado estrangeiro pede a extradição desse indivíduo. Quem julga esse pedido, quem vê se está de acordo com a legislação brasileira, é o Supremo. E o Supremo Tribunal Federal também era competente para a homologação de sentença estrangeira e para a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Mas essa competência, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, passou do STF para o STJ. Por isso tem sido muito cobrado em prova, porque hoje é do STJ, mas antes era do STF. Homologação de sentenças estrangeiras. Se, por exemplo, uma empresa brasileira tem um contrato internacional de fornecimento de produtos e tal, não fornece esses produtos no prazo e é processada pela justiça, perante a justiça estrangeira. Existe uma ação lá fora, ela responde à ação, perde a condenada e tem que pagar uma indenização, por exemplo, de 500 mil reais. 500 mil dólares, 500 mil reais. Por exemplo, 500 mil reais. Tem como a justiça estrangeira executar essa sentença forçada, se a empresa brasileira não pagar? Não tem como. Como é que vai penhorar os bens da pessoa e tal, se ela está aqui no Brasil? Então, a justiça estrangeira encaminha, por via diplomática, para o governo brasileiro o pedido de homologação e de execução dessa sentença estrangeira aqui no Brasil. Esse pedido vai ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, que vai homologar. Ele vai ver se essa decisão não fere a ordem pública e vai homologar, dando ok, e despachando para o juiz federal. Porque quem vai executar a sentença estrangeira é o juiz federal, depois da homologação dessa sentença estrangeira por parte do STJ. E conceder exequatur às cartas rogatórias. A carta rogatória é o pedido da justiça de um país à justiça de outro para que pratique um determinado ato processual. A justiça estrangeira pedindo ao Brasil que pratique determinados atos processuais aqui, para que essa carta rogatória seja executada pelo juiz federal, ela vai ter que receber o exequatur do STJ. O exequatur é a assinatura dizendo, cumpra-se. Só isso. Chegou a carta rogatória, o STJ vai analisar, vamos autorizar? Vamos. Cumpra-se. Despacha para o juiz federal. Então, homologação de sentença estrangeira, concessão de exequatur, as cartas rogatórias, competência originária do Superior Tribunal de Justiça, mas executar a sentença estrangeira e executar a carta rogatória, competência do juiz federal. Cuidado, hein? São situações relacionadas às relações internacionais, ligadas às relações estrangeiras. Outro ponto. Competência originária, tanto do STF quanto do STJ, igualzinha para processar e julgar a reclamação, para a preservação de sua competência e garantia da autoridade das suas decisões. A reclamação é um instrumento que pode ser utilizado por qualquer pessoa que se sinta prejudicada em razão de ter sido desrespeitada a competência do STF ou de estar sendo desrespeitada uma decisão do STF. Se uma decisão do Supremo está sendo desrespeitada, para garantir a autoridade da decisão do STF, pode ser proposta uma reclamação. A reclamação tem a natureza do direito de petição, previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A. Você vai pedir ao STF providências acerca dessa situação de desrespeito à competência do STF ou às decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado, a reclamação ela não é uma ação judicial, ela é uma petição ao Supremo Tribunal Federal, uma petição administrativa, e que o Supremo vai julgar essa reclamação e, julgando procedente, ele pode anular o ato administrativo reclamado, cassar a decisão judicial reclamada. Reclamação cabe tanto para o STF quanto para o STJ.
STJ. E lembre, qualquer pessoa prejudicada pode apresentar essa reclamação. Compete ao STF processar e julgar originariamente. Agora nós temos competências só para o STF, que não tem relação nenhuma com competências do STJ. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. O Supremo Tribunal Federal, ele tem as competências originárias e recursais. Nas competências recursais, ele processa e julga, mas não executa aquelas sentenças. Ele devolve à justiça de origem para executar. Já nas suas competências originárias, causas que têm início nele, ele processa, julga e executa a sentença, podendo delegar atribuições para a prática de atos processuais a algum outro órgão do judiciário. Ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Por exemplo, uma ação de um juiz que pretende saber se diante da nova Constituição, na Constituição de 88, ele teria direito a uma determinada licença, a uma determinada vantagem que era prevista na Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei anterior à Constituição de 88. Então, saber se ele tem ou não direito, se aquele dispositivo foi ou não recepcionado pela Constituição de 88. Isso é uma questão que interessa a todos os membros da magistratura, porque todos eles vão querer saber se diante da nova Constituição eles vão ter aquela licença, aquela prerrogativa que estava prevista nessa lei anterior ou não. Por ser uma questão que envolve todos os membros da magistratura, vai para o Supremo Tribunal Federal. Ou a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Se mais da metade do tribunal está impedido ou tem interesse direto ou indireto, o órgão imparcial, independente, para estar julgando essa causa, vai ser o Supremo Tribunal Federal. E as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNJ e o CONAMP, ou CNMP. Só que tem um detalhe. O Supremo Tribunal Federal entendeu que aquelas ações civis que ele não julga nem contra o presidente da República, ele também não vai julgar contra o CNJ ou o CNMP. Como, por exemplo, a ação civil pública, a ação popular. São ações que, mesmo contra o CNJ ou o CNMP, não serão julgadas no STF. Então, cuidado, hein? Embora esteja no texto constitucional ações contra o CNJ e o CONAMP, competência do STF, se vier na prova todas as ações, está errado. Ação popular, ação civil pública contra o Conselho Nacional de Justiça, é julgada pelo STF? Não. Juiz federal. Juiz federal. Ok? Muito bem. Agora, nós temos as competências do STF e do STJ para julgar certas causas em recurso ordinário. Recurso comum. No recurso ordinário, existe um reexame do processo como um todo. Das provas, dos fatos. Ele entra ali a fundo naquele processo para reexaminar aquela causa. E poucas são as situações julgadas pelo TJ ou TRF que vão caber recurso ordinário para o STJ. E poucas são as situações julgadas por outros tribunais que caiba recurso ordinário para o STF. Para o STF, recurso ordinário. Primeiro, no habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, ou seja, nos remédios constitucionais, com exceção da ação popular. Então, HC, MS, HD e MI, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Observe aqui um detalhe muito importante. A decisão tem que ser negada por um tribunal superior em única instância. STJ, TST, TSE ou STM tem de ter julgado um desses remédios constitucionais originariamente. Em única instância, originariamente. Por quê? Porque se já chegou no Tribunal Superior em grau de recurso, ele não é a única instância que está apreciando. E aí não vai caber recurso ordinário para o STF. Então, para caber recurso ordinário para o STF de HC, HD, MS ou MI, tem de ser um remédio desses negado por um tribunal superior na sua competência originária.
E se for concedido, não cabe recurso ordinário. E se já chegou ao Tribunal Superior em grau de recurso, vai parar ali. Não vai caber recurso ordinário para o STF. E se for ação popular? Ora, não vai caber recurso ordinário. Ok? E para o Superior Tribunal de Justiça, nós vamos ter recurso ordinário de decisões só do TRF ou do TJ. Nesses remédios, né? Nesses remédios. Então, quando se tratar desses remédios, habeas corpus, mandado de segurança, só de decisão do TRF ou TJ. E tem um detalhe. Aqui no STF nós temos habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Nós temos os habeas e os mandados. No STJ, nós só temos habeas corpus e mandado de segurança em recurso ordinário. Então não existe recurso ordinário para o STJ em habeas data e nem mandado de injunção. Cuidado então com esses dois aqui. Habeas corpus e mandado de segurança estão em alíneas diferentes. Por quê? O habeas corpus, para ser recorrido do TRF ou TJ para o STJ, a decisão tem que ser denegatória. TJ ou TRF tem que ter negado. Em única ou última instância. Enquanto que o mandado de segurança tem que ter sido negado pelo TJ ou TRF em única instância. Olha a diferença. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Se o TJ ou TRF julgar o mandado de segurança em sua competência originária, vai caber recurso ordinário para o STJ. Mas se o TJ ou TRF já estão julgando o mandado de segurança em grau de recurso, o STJ não vai julgar recurso ordinário dessa decisão. Por quê? Porque o TJ ou TRF, se já está julgando em grau de recurso, já está julgando em última instância e não em única. E só vai caber recurso ordinário de mandado de segurança se o TJ ou o TRF negarem em única instância. Então tem que ser uma situação que o mandado de segurança já iniciou no TJ ou no TRF para poder recorrer para o STJ. Já no habeas corpus não tem essa restrição. No habeas corpus pode ser decisão de única ou última instância. Não tem problema. Pode ser o seguinte, o TJ ou TRF negaram um habeas corpus que já teve início diretamente no TJ ou TRF, ou teve uma decisão do juiz federal ou juiz de direito em habeas corpus, houve um recurso de habeas corpus para o TJ ou TRF, TJ ou TRF já eram a última instância e negaram também o habeas corpus, você pode recorrer para o STJ. Então o habeas corpus pode recorrer para o STJ de decisão do TJ ou TRF em única ou última instância e mandado de segurança só de decisão de única instância do TJ ou TRF. Sutil a diferença, muito sutil. No caso do Supremo, tem que ser decisão de única instância. Única instância. Decisão de única instância. Bom, próximo. Recurso ordinário para o STF, crime político. Interessantíssima essa situação do crime político. Por quê? O crime político, não há uma definição no Brasil do que seja crime político, então isso é um conceito indeterminado que o próprio judiciário vai analisar em razão da situação concreta. O crime político, originariamente, é julgado pelo juiz federal. E do juiz federal não vai para o TRF nem para o STJ o recurso. O recurso ordinário vai direto para o Supremo Tribunal Federal, havendo a supressão de duas instâncias. Na prova, se o camarada não estudou, mas nunca acerta isso. Competência originária do juiz federal, recurso para o STF, que é isso? Tá louco, tá errado. A maioria vai dizer que tá errado, mas está certíssimo. E para o STJ não tem nenhuma competência correspondente, parecida, tá? Mas tem uma outra competência aqui do STJ em recurso ordinário, que é a linha C, que nós deslocamos lá para cima, para as competências originárias, e já comentamos, que é o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e o município, ou pessoa residente domiciliada no país, que é julgado originariamente pelo juiz federal e que também tem supressão de instância, pulando o recurso ordinário direto para
ou Superior Tribunal de Justiça. Certo? Então, essas são as competências do STF e do STJ em recurso ordinário. Agora, no próximo bloco, vamos ver as competências em recurso extraordinário e especial.